mesa, a ceia, o Getsêmani e o Calvário, que formam para nós 4 pilares daquilo que nós entendemos sobre a doutrina da morte do nosso Senhor Jesus. Esses 4 eventos, a transfiguração, a ceia, o Getsêmani e a crucificação, eles não são eventos distintos. Podemos até olhar e achar que eles são distintos, porém eles são interligados. Um está ligado com o outro. Podemos até dizer que os 3, a transfiguração, a ceia e o Getsêmani, convergem para o Calvário, é fato. Porque no Calvário está a consumação de toda a obra do nosso Senhor, de toda a obra redentora do nosso Senhor. E dentro desse mesmo assunto, eu quero me deter apenas neste ponto, na transfiguração e na crucificação. E aqui compreender esse mistério da divindade e da humanidade de Cristo, dentro da luz da sua morte. Porque existem perguntas aqui que elas não são fáceis de responder. Não são perguntas simples, como por exemplo, Jesus, na transfiguração, ali está sendo revelada a sua majestade, a sua divindade. E ele, o eterno Filho de Deus, Deus com Deus, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Como que ele poderia morrer lá na cruz? Se ele é o autor da vida. Se toda a vida emana dele, ele é o sustentador de toda a vida. Então, como pode a morte tocá-lo? Este grande mistério precisa ser respondido. E por quê? Porque isso, irmãos, por um lado nos esmaga. Isso, por um lado, nos coloca como Moisés diante daquela sarça, porém numa condição muito pior. Nós temos que tirar não só a sandália dos nossos pés, é como que nos despir totalmente, colocar o nosso rosto no pó e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Como foi possível me amar e me salvar dessa forma? A obra da cruz é o maior ato de Deus em todo o universo. Então, entender isso é algo para nós essa manhã que deve extrair uma profunda adoração. Nós não podemos olhar para esta mesa, olhar para a nossa salvação como se fosse um ritual, um mero ritual, como se fosse, às vezes inconsciente, alguns podem até pensar, um teatro de Deus. Não, de forma alguma, irmãos. O Espírito Santo guarde as nossas mentes e nos ajude a entender esta palavra nesta manhã. Então, por favor, Marcos capítulo 9, versículos 2 a 8, eu vou inserir alguns textos só para trazer mais luz sobre esse glorioso acontecimento aqui no Monte Hermon. Nosso Senhor havia completado 30 anos do seu ministério. E agora, ele vai dar início à fase final do seu ministério, aqueles últimos 6 meses. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Lucas, no capítulo 9, versículo 28, retratando esse mesmo assunto, diz que o nosso Senhor Jesus, ele subiu no monte para orar. E aí diz que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. É isso que está em Lucas, capítulo 9, os versículos 28 e 29. Aí no versículo 13 está assim: suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo branca, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar.
Um detalhe que Lucas coloca no capítulo 9, versículo 31, é que algo aconteceu de maneira muito especial. Marcos vai dizer assim: apareceram-lhes Elias com Moisés, estava falando com Jesus. Agora Lucas, no versículo 31, vai dizer assim: e falava da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Agora você entende do que eles falavam aqui? Eles falavam da sua partida, eles falavam da sua morte. Versículo 5 diz: então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Onde a religião entra debaixo da glória de Deus, né, irmãos? Olha onde o espírito do homem, esse aqui não é o assunto meu, mas é algo que a gente tem que perceber, como que a religião ela entra mesmo quando a glória de Deus é suprema. Aí já querem fazer tenda para outros. Ainda bem que pai fala: este é meu filho, a ele toda a glória. Irmãos, não há nenhum outro encabeçamento que não seja o do nosso Senhor Jesus. Não há lugar para nenhum outro homem competir com ele. A igreja não é de homem. A igreja não é uma instituição de homem. É tudo dele, é tudo para ele, é tudo para a glória dele. Aí diz, e aqui eu não posso deixar de citar um texto de Lucas também, que no versículo 32 diz assim: Pedro e seus companheiros, aí Lucas vai dizer assim, achavam-se premidos, esmagados, é isso que está no texto original. Há uma outra palavra aqui que é aterrados, que está no versículo 6, premidos de sono, mas conservando-se acordados. Então a gente pode entender um pouco do delírio de Pedro. Essas coisas só acontecem com uma alma cansada, que às vezes fica até perturbada. E possivelmente Pedro estivesse aqui premido de sono, esmagado de sono. Versículo 6, pois não sabia o que dizer, é por isso que disse essas coisas. Por estarem eles, aí vem uma outra palavra, e essas palavras não são colocadas aqui de qualquer maneira. Aterrados, a palavra aqui é phobos, né? A palavra phobos no grego é fobia, é medo. Então aqui é algo muito interessante. A tradução dessa palavra no português, bem claro, é tomados de terror. Guarde isso. Tomados de terror. Por quê? Porque agora eles viram Cristo de uma maneira que eles nunca haviam visto. Agora eles viram Cristo tomado de sua glória. Eles viram Cristo, Deus com Deus. E o que aconteceu? Por um lado eles estavam tomados de sono, mas de repente tudo aquilo acontece. A visão que eu tenho é que nosso Senhor estava ali no Monte Hermon, e ele estava orando. Então eles pensaram, isso era muito notório na vida do Senhor, sua vida de oração. Eles estavam acostumados com isso. Possivelmente em muitas outras oportunidades, eles viram o Senhor fazer aquilo. E geralmente o Senhor fazia isso no meio de todos eles. O Senhor não pedia licença para orar, para estar com o Pai, porque o Pai era a sua oração. Mas aquele dia foi diferente. Naquele dia, quando eles estavam ali tomados, esmagados pelo sono, eles viram como que uma luz de glória indescritível, algo nunca imaginado por eles, uma experiência inimaginável, algo surpreendente acontece, eles são atraídos por aquilo. Pedro, como que em desespero, começa tentando se esconder de trás das suas palavras, e ele começa a dizer coisa com coisa, e aqui Marcos vai dizer, e muito importante você saber que o Evangelho de Marcos tem uma íntima ligação com o ministério, com a vida de Pedro. Então podemos sentir aqui as palavras de Pedro, aterrados, de um excessivo medo, de um pavor. Aqui eles estão tomados por isso, tomados de um grande medo. Aí, para guardá-los
Olha o que diz o versículo 7. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu.